galera, beleza? Juliano Reis aqui do seu canal de tecnologia favorito. Eu vou estar mostrando para vocês alguns capítulos, alguns pedaços de um Bittrex CRM que a gente fez como demonstração no Futurecon 2025. A gente construiu um Bittrex para um ramo de telecomunicações. E eu vou estar mostrando situações desde a entrada do cliente para virar a venda até a parte da instalação. Neste vídeo, eu vou começar pela parte da entrada do cliente, leads, onde vamos ter consulta de CPF, consulta de Google Maps com exibição do painel do Google Maps, tudo em um único lugar para você otimizar um input da venda. E claro que eu vou estar mostrando aqui, se você tem um negócio que precisa também verificar cadastro de pessoa, como também um score do Serasa, por exemplo, você vai ver esse exemplo aqui agora, beleza? Vamos direto à tela aqui do meu computador. Todos vocês sabem que a gente, dentro do Bits 24, ele não é só um CRM, tem diversas ferramentas, e uma delas é o Lousas. O Lousas é o Miro, é um gráfico, como vocês estão vendo aqui, que a gente faz os nossos projetos, desenha nossas ideias, e aqui é o projeto da parte de leads, de um suposto ramo telecom, que a gente demonstrou na Expo Futurecon, tá? Vou falar para vocês e vou mostrar o CRM fazendo esse tipo de coisa, beleza? Então vamos lá. Leads. Vamos ter aqui um funil Kanban que você vai visualizar a situação do seu cliente em tempo real. Então com o Kanban você consegue ver em que etapa ele está, virou venda, está em proposta, não virou venda, esse tipo de coisa. Você também tem um controle em lista, onde você pode... Quem gosta de ver em lista, ver no Excel, esse tipo de coisa. Recursos de follow-up. Então, ele tem muita coisa de lembrete, atividade, tarefas, esse tipo de coisa que vai ajudar o seu colaborador a não esquecer aquele cliente. Vamos ter também um catálogo de produtos que você pode cadastrar seus produtos e preço. Se mudou o preço, você só altera, o seu colaborador não vai poder alterar preço do passado, não vai poder utilizar preço do passado, só o que você acabou de alterar daqui para frente, né? Geralmente nesse ramo muda-se o preço quase todo dia 1. Orçamentos, então você pode criar documentos automáticos aqui também, tá? Contratos, se você for um provedor ou uma situação que já quer gerar contrato, você já gera o contrato com assinatura eletrônica embutida na ferramenta, sem custo por assinatura de contrato. Relatórios, o Bittrex também tem um criador de BI, Business Intelligence, então você pode utilizar o criador do BI do Bittrex para ter sua visão de vendas, ou pedir para um time que nem o nosso, da Relacionatec, da nossa empresa de BI, fazer para você, ou conectar no seu Looker Studio ou no seu Power BI da Microsoft e utilizar a ferramenta que você já tenha para caso queira economizar. Beleza? E também controle de comissão. Faz a venda, já vai anexar essa comissão na ficha do seu colaborador. Ou seja, você não vai perder tempo tirando extratinhos de fechamento. Eu sei disso porque eu passei muito por isso quando atuei no Autorizado Telecom, onde a gente gerenciava mais de 300 pessoas. E fazer os extratinhos de comissão é tenso. Mas com isso você já resolve o problema. E mais ainda, colocamos umas integrações demos aqui, que mostramos na feira, que é de CPF. Vou mostrar até a ferramenta de CPF para vocês verem que é verídica, tá? Porque sai muito boato que tem, hoje com a LGPD, tem muita empresa que pega dados e vende dados sem autorização dos clientes. Você pode consultar o dado desde que o seu cliente autorize. Então, se você está realizando uma venda, o cliente autorizou você consultar o dado, você pode fazer uma consulta. É assim que funciona. Tá? Então, no caso do CPF, esses pacotes que a gente utilizou aqui na demonstração, ele traz nome da mãe, data de nascimento, situação do CPF para ver se ele está vivo ou morto, né? Afinal, você não vai querer vender o produto para quem está morto, isso é uma pura fraude, né? Principalmente nos termos de telecom, fraude pura, absoluta, beleza? Também não vai querer vender para uma criança, vai colocar um CPF lá com um menor de 18 anos comprando de você. Então já é uma coisa que ajuda muito nas verificações. E no telecom sempre tem uma ligação de qualidade para ver se você comprou aquele pedido. Aí eles perguntam seu nome da sua mãe para ver se você é real, entendeu? Se é verídico. E só depois que eles batem a consulta na Receita Federal, eles fazem input da venda. É assim que funciona. Tá? Também colocamos nesse Bittrex aqui o Google Maps. Então, no Bittrex tem um ambiente que você coloca sua API do Google Maps, do Google. Você está no Google, você criou o Google Cloud, você vai criar sua conta, ele vai te dar um códigozinho, você vai colocar no Bittrex e ao digitar o endereço já vai vir o mapa. Isso ajuda muito numa situação de telecom que ele verifica viela, cobertura, esse tipo de coisa. Inclusive teve provedores lá que já pediram para a gente colocar mancha. Se vocês não conhecem a mancha, é o Google Earth da região cabeada pintado.
Para quê? Para que o back-office, na hora de imputar a venda, já vê que está dentro da mancha. Então, isso aí a gente estamos desenvolvendo. Não é impossível, tá? Estamos com um parceiro provedor, pegamos a mancha dele e vamos fazer isso. E fica tema para próximos vídeos. E consulta de CEP. Consulta de CEP você vai ter duas alternativas. Na do Google Maps, você digitou o endereço e já vai preencher. Ou também podemos colocar a API, que é a integração com os Correios. Aí você digita o CEP no Bitrix e ele vem automaticamente. Preenchido, tudo bonitinho. Para quê? Porque a gente entende que você vai fazer uma entrega, você tem que ter o CEP conforme o correio. Às vezes o cliente fala uma rua que não tem nada a ver com aquele CEP do correio. Então a sua entrega vai ser infrutífera, é o nome que dão. Beleza? Então isso aqui é um exemplo aqui para vocês. Claro, detalhes coloquem aqui nos comentários, chama a turma para conversar, mas isso aqui é um exemplo que a gente já tem esse Bitrix pronto aqui que já vamos implantar em alguns clientes nossos que se tornaram após o Futurecom também. Beleza? Vamos direto no CRM. Então, agora que eu já mostrei o nosso Lousas, que ele é maravilhoso, vou agora para o nosso Bitrix. Antes de mostrar essa ficha aqui, eu vou mostrar o nosso Kanban de leads. Aqui a gente fez um simulado, eu coloquei 1000 clientes fake, todos eles ou é o meu nome, ou são outras pessoas, Teste Token, Paulo Roberto Fake, enfim, um monte de situações aqui, tá? Onde a gente usou essas 3 etapas de captura lá, mas o que importa é daqui para frente, tá? Então o lead, na teoria, entra aqui, nesta coluna aqui, e iniciando o contato, onde você começou, você fez um lead pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, entrou, fez uma distribuição entre os seus colaboradores por departamento. A primeira coisa que você vai avaliar, o seu colaborador tem que ver se ele consegue contato. Se o lead conseguir contato, ele passa para essa etapa em contato, que eu vou até pintar na frente de vocês de verde aqui agora, para ficar mais claro, beleza? Mas e se o lead já não deu contato? Já vem para ser contato. Por quê? Você vai acumular leads ali, informação para alimentar seu time de marketing para que ele melhore a captação de cliente para o seu jogo. Tá? Beleza. É um lead ruim, lead que não responde. Tá? Vamos ter uma etapa em negociação, uma etapa proposta enviada, uma etapa de validação cadastral, que é o quê? É a hora que você fez a proposta, o cliente concordou, então seu colaborador vai preencher o CPF. Vira um roteiro, script. Você consegue obrigar o preenchimento de informações antes dele avançar. Tá? E depois daqui é a bendita venda, que ele vai arrastar para baixo, vai pôr em venda e vai ir para o seu time de back-office. Para quê? Para eles agendarem a instalação. Depende muito do provedor. Tem gente que vai para uma esteira de input, avaliação, análise de crédito, esse tipo de coisa. Tem provedor que já nem faz mais isso, então vocês têm que avaliar. Então, coloquei situações aqui, ó, pode ver que está ali risco, score, vou já explicar para vocês na ficha o meu entendimento e o que poderia ajudar quem avalia crédito para fazer uma venda, tá? Então, vou agora, mostrei para vocês uma situação. Tudo isso aqui tem automação, então, como automação de distribuição de roleta, tem que atender em 10 minutos, troca de responsável. Iniciando o contato, pode colocar um disparo de WhatsApp ou e-mail a cada um dia, 2 horas. Claro que não vai estourar se você tiver o WhatsApp convencional, que é o business de celular, você vai ser banido. Tá? Se o cliente ficar apertando, você enche o saco dele demais. Mas se você estiver usando a API oficial, vai e seja feliz. Tá? E aí eu dei um resuminho aqui para vocês de como é esse Kanban. Daqui vira venda e vai para uma próxima esteira. Tá? Vou abrir uma ficha aqui agora, que eu já tenho ela aberta aqui, com uma demonstração. Responsável seria um vendedor, o Rodrigo Leite. Se eu captei esse cliente por alguma landing page, ele geralmente vem com e-mail. Então eu coloquei um e-mail fake aqui, ó, 849@teste, mas se ele veio diretamente pelo WhatsApp, não vai vir e-mail, vai vir um WhatsApp. Tá? A gente colocou, o lado esquerdo são informações preenchíveis, você preenche essas informações e cada campo de informação vira uma coluna de Excel para poder fazer um relatório de BI ou relatório. O lado direito já é o histórico de tudo, é o timeline do cliente, a vida dele, o histórico de toda essa tratativa que você teve, com atividades de follow-up, que você pode colocar aqui um lembrete, ó, atividade, vou ligar para o cliente dia 15, qual horário, tal hora, vou salvar aqui, vai tocar na minha tela me infernizando que eu tô com, para eu não esquecer que eu tô com uma proposta, um retorno marcado com esse cliente. Né? Comentário, você vai deixar seu comentário aqui, tá? Eu oriento aqui internamente. Se você tocou, deixa um comentário, porque tem um botãozinho histórico em cada ficha aqui, onde eu vou colocar aqui, ó, que você vê exatamente quem tocou nesse lead. Então eu sei que o Juliano visualizou.
Então eu pego no flagra. Se alguém não pegou no comentário, abriu e não deixou nem comentário, por que você foi xeretar? Um exemplo, tá? E-mail, se você tiver um e-mail da empresa ou do próprio colaborador já conectado, você pode ter um para cada colaborador ou um único da empresa, ok? Lembrando, o Bitrix não cria e-mail, ele conecta um e-mail que você já tenha, tá? O WhatsApp, que é o que a gente conecta também no Bits, então tem aplicativos que a gente faz integração, você pode usar o WhatsApp de QR Code, que é o Business, ou o WhatsApp API oficial, tanto faz, conecta aqui, vai conversar no bate-papo aqui dentro com o cliente. SMS, para quem gosta de mandar SMS, você faz uma conta com o Twilio, faz uma conexão aqui, paga o consumo para o Twilio também e consegue mandar SMS. E aqui já vem as opções de criar documento. Então você pode ou criar um documento em branco, olha, ele tem um Office aqui dentro para você usar um Word, fazer uma planilha, um PowerPoint aí, ó, ou um Lousa, agora tem o Lousa, que é aquele Miro que eu estava mostrando para vocês. Ou você pode apertar esse botão de orçamentos e criar uma proposta automática, que é o que? É um documento seu, que a gente coloca esses campos nele para preenchimento automático. Então ele gera um documento em 20 segundos, se você precisar enviar uma proposta formal para o cliente, por exemplo, tá? Beleza, continuando aqui, já das informações de follow-up, outra coisa legal é esse bate-papo aqui, ó, se eu abrir aqui, eu posso abrir um bate-papo e chamar um back-office, já tem dois participantes aqui, ó, que é o Juliano e o Rodrigo Leite, eu poderia envolver um back-office para falar, dá uma prioridade nesse caso aqui, que o Bitrix, ele tem esses bate-papo do lado esquerdo aqui, tá vendo? Que você pode substituir o WhatsApp da empresa. Para de falar com seus colaboradores pelo WhatsApp, que isso vai dar problema. Manda eles falar pelo bate-papo da sua ferramenta. E com esses bate-papos integrado na venda, ou na situação que for, você consegue ter algo armazenado, toda a discussão feita com esse cliente armazenada aqui. Beleza. Dito isso, vamos agora para as informações. Nas informações, a gente vai ter aqui o nome, tal, informações do lead. Né? No WhatsApp, como diz, vai vir o nome, que geralmente está no status do WhatsApp, o número de telefone. Sondagem, gente. Sondagem é o quê? Pô, você recebeu um cliente. Para você começar uma negociação, você tem que entender o que ele está pagando. Se você não souber nem o que ele tem na casa dele, como que você vai ir com um plano para contra-atacar? Tá? Digo isso em estratégia telecom. Pô, você tem que saber qual que é a operadora. Se ele já é, você é vivo e ele é vivo, por que você vai vender pro cara? Você não vai poder vender uma linha nova, você vai ter que fazer um upgrade. Aí é um problema também de cobertura, mancha, esse tipo de coisa. Tá? E do lead que caiu da propaganda. Por mais que a campanha seja de um provedor NetSul, e se ele já for um cliente NetSul? Entendeu? Você não vai poder vender. Então você tem que saber qual que é o operador que é e quanto que ele paga. Tá? Geralmente, hoje o foco está muito na internet, né? Nem é mais em pontos de TV a cabo, porque você tem internet com um aparelhinho que Google Chromecast ou esses stick que tem, você tem TV a cabo nas máquinas, então que vira a internet. Tá? Então você vai colocar a internet e saber quanto que ele está pagando. Para quê? Para ir com a oferta certa. Eu poderia colocar mais uma informação aqui, ó. Quantos mega o plano do cara? Até porque o seu colaborador preenchendo isso, você vai ter 1.000 leads no mês, exemplo. Ah, mas vendeu só 300. Por que 700 não vendeu? Eles vão poder fazer isso aqui, ó, colocar como perdido, perdido, e serão obrigados a preencher uma informação. O motivo da perda. Essa informação, ela vira o quê? Dados para sua estratégia. Você tira um relatório das vendas que foram perdidas e contra-ataca. Achou caro? Abaixa o preço. Ou cria um plano mais barato. Contatou o concorrente. O que o concorrente está fazendo? Crédito negado. Aí lascou, né? Tem que avaliar isso. Desistiu. Por que ele desistiu se ele entrou em contato interessado? Fraude. Bom entender para ver quanto está vindo. Não responde mais, já vai ajudar o seu time de marketing. Claro que isso aqui são situações e você pode ter situações diferentes disso aqui, tá? E a gente personaliza, não tem problema. Mas vocês viram, eu não consigo avançar a venda se não preencher o campo obrigatório. É a mesma situação que eu coloquei no campo qual operadora e quanto o cliente paga atualmente. Tá? Deixei ele em aberto, a operadora eu pus uma lista de informação e campo a gente deixou o valor em dinheiro. E poderia até ter um comentáriozinho aqui. Beleza? Vou dar um cancelar aqui. O que mais temos de informações? Um catálogo de produtos. Tá? Então, vai virar venda. O que o vendedor vai fazer? Vai vir aqui, vai adicionar um produto, vai selecionar um produto que você já tenha. Vou te dar um exemplo aqui de todo o catálogo que a gente tem aqui. Ó. Olha os produtos que eu tenho aqui. Eu só criei esses. Nossa, que sacanagem. Tá? Criamos apenas 4 produtos para facilitar a nossa interação. Modem LTE, TP-Link, estão vendo aqui. Que ele só digita ou seleciona o produto e ele já faz o cálculo aqui. E se você for o próprio provedor e ter autonomia para isso, você pode ainda aplicar um desconto automático aqui, ó.
e ele já vai calcular para você para gerar uma proposta bacaninha para o seu cliente, né? Beleza, então dito a parte do catálogo, vamos avançar para a próxima seção, dados do cliente. Aí vamos lá. RG você vai ter que coletar. Isso aí eu não encontramos por enquanto uma forma, porque é com a Polícia Civil para você ter dados do RG. E data de expedição. Vimos isso em várias operadoras que eles pedem o número do RG e a data de expedição. Tá? Então isso aí vai ser algo normal pedir para você estar preenchendo aqui. Evitar fraude, né? Eles pedem muito isso para evitar fraude. É isso. Tem muita fraude. Tá? E aí você vai digitar o CPF aqui, com Maria, esse CPF que é um CPF teste, tá? Vai vir o nome da mãe, data de nascimento e a situação cadastral do CPF. Da onde que vem essas informações? Todo mundo quer saber se é fake ou não é? Daqui. Tá? Se você tem curioso, entra aqui no cpf.cnpj.com.br, clica no preços e veja as possibilidades de consulta que você tem. O que nós fizemos? Integramos, porque quem paga a conta disso aqui é tu, porque é por consumo. Beleza? Então, entra nesse site, vê tudo o que acontecer ali, a gente consegue trazer para o BITS com uma integração. Tá? Além disso, o CPF CNPJ também fornece uma situação que eu vou dar agora de dica de score, tá, gente? Como assim? Vou entrar aqui em score. Olha que coisa doida. O score do Serasa são 3 indicadores. Vou abrir aqui para vocês. Baixo risco, pontuação de 700 a 1000. Médio risco, pontuação de 500 a 700. Alto risco, pontuação de 0 a 500. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que o seu vendedor tá agora. Hoje o problema é imediatismo, né? O processo normal seria ele pegar os pedidos do cliente, endereço e mandar para o back-office. O back-office demora sei lá quanto tempo para entrar em contato. Aí o back-office vai ter uma dificuldade. Vai pôr o CPF, reprovou o CPF. Aí o back-office tem que entrar em contato com o cliente para trocar CPF, ou devolve para o vendedor. O vendedor vai lá trocar o CPF do cliente, pede o da esposa dele. Olha só o tempo que foi isso. Tá? Se o seu vendedor tivesse uma situação dessa na tela e vocês analisassem colocassem um crivo, só aprova vendas de médio e baixo risco, que é acima de 500 pontos de Serasa. Ele na hora ia ter essa consulta, na hora que ele está falando com o cliente, e ia poder trocar o CPF. Entenderam isso? Estou falando com o cliente, estou no imediatismo, já, espera aí, estou consultando agora, se aprovou. Ah, puta, não aprovou. Você já troca. Claro que, gente, isso aqui é um exemplo que poderia funcionar. Inclusive, temos agentes de inteligência artificial que faz tudo isso sozinho. Tá? Toda essa tratativa de informações ele pega pelo vendedor. Tá curioso? Chama o nosso time que a gente mostra para você como faz. Mas aqui vamos mostrar o básico. O que vocês estão vendo a gente consegue adaptar numa IA que vai trabalhar dentro do Bitrix. Mas, voltando aqui, isso aqui é um exemplo, porque assim, vocês têm que avaliar o seguinte: das suas 100 vendas no mês, tem 1000 tentativas de vendas. Quantas aprovou? Tantas. E as outras não aprovou por quê? Se você já tem esse número falando que é tudo abaixo de 500, ou se você tem muitas aprovações entre 300 e 500, aí é a estratégia do seu negócio. Aí eu iria mais além. Você traz a sua ferramenta, a sua conta do Serasa ou do Boa Vista. A gente integra aqui no Bitrix para você. E aí o que você teria? Uma informação mostrando até qual o valor que ele está negativado. Você poderia preencher num campo de informação, que aí você poderia criar. Eu já vi um provedor fazer isso. Se o cara tiver negativado até R$300, pode aprovar. Entenderam? Então, se você tiver essa consulta do Boa Vista e trabalhar nessa situação, você tem um volume muito grande de reprova, mas você tem cliente inadimplente até 300 que não é alto risco. O cara paga, é um bom cliente, por mais que ele deva no mercado 300, ele nem sabe por que ele deve, é uma dívida baixa, né? Que aí você pode autorizar essa venda. Claro que isso aí é a estratégia de venda de vocês, qualidade e volume, né? Mas isso aqui é um exemplo que eu trouxe que pode ser feito com a sua conta do Serasa ou do Boa Vista. Qual que é a diferença dessa consulta de score e da do Serasa e Boa Vista? Custo. Tá? Essa aqui vocês vão ver que custa em torno de R$1. Consulta de score desse jeitinho. Ou do Serasa Boa Vista, vocês já sabem quanto custa. Então, não vou nem discutir aqui. Beleza? Então, isso aqui é uma ideia aqui, tá? Também que dá para trazer. E preparar tudo antes de chegar no back-office. Já está aprovado, nos seus critérios. Beleza? E claro, se você for um autorizado, aí a gente faz a adaptação, tá, gente? Eu sei que o autorizado depende de colocar no sistema da operadora. Então, para funcionar de forma mais rápida, a sua operadora, você deve conversar com eles, o seu gerente de canais,
e perguntar se tem API, se eles autorizam uma API para que nós possamos integrar o seu Bitrix com a API deles para mandar a venda direta. Show de bola, né? Já fizemos até com o banco, tá, gente? O cliente nosso que é banco, entra lá no banco, o cliente nosso ele é um autorizado bancário e correspondente bancário e tem que ficar fazendo consulta. Então a gente fez até a API com o banco já, tá? É normal. Só que a sua operadora tem que ter essa condição, tá? O sistema da sua operadora. Beleza, passamos isso. Vamos agora aqui para o Google. Google, como assim? Estão vendo o endereço? Tá o endereço errado que eu deixei de propósito. Vou editar aqui. Vou colocar um endereço aqui, ó. O Bitrix padrão não tem Google, tá, gente? Ele tem um Maps aí que não é confiável, não. Nunca bate endereço, esse tipo de coisa. Google Maps é outra coisa, tá? Então ele já está me trazendo aqui, ó. Augusto Perrone, 443, São Paulo, CEP, Brasil, mapa, pino. Isso ajuda muito quem quer ver o local. Aqui eu já ia saber se é uma viela ou não é, tá? Que é um problema que tivemos e temos clientes que fazem isso, que sofrem por essa situação. Vou salvar aqui no endereço. Olha só, preencheu tudo aqui para mim. Eu posso pegar essa informação e colocar numa planilha, num relatório. Isso aqui vai ser útil para quê? Instalador, que vai ficar tema para outro vídeo. Tá? Então, vocês viram aqui 3 integrações já. Uma de consulta de dados cadastrais, outra de consulta de score, que pode ser substituído pela sua fonte Serasa Boa Vista, e uma com o Google, que essa é mais simples. Todo mundo tem, você vai entrar no seu Google Cloud, vai criar sua conta aí, vai ter uma API, vai conseguir fazer suas consultas no Google também. Lembrando, se eu não me engano, são 10 mil consultas gratuitas, a partir daí, a cada 1000 consultas, $5. Quando você criar sua conta, você vai ter que conversar com eles, entender o preço de consumo. Ó, vejo gente aqui que não chegou a bater custo de consumo. E por último aqui, que vai te ajudar muito, muito na parte de marketing, que vai trazer os leads para você. Parâmetros de UTM. Isso aqui é o rastreamento da campanha de anúncio que trouxe esse cliente até você. Da mesma forma que você vai avaliar o motivo da perca para bolar estratégia para melhorar e contornar essas objeções, você vai avaliar qual a melhor campanha que está rodando na internet, que está trazendo venda para você. E colocar mais dinheiro nessa que está trazendo mais venda. Tá? Então isso aqui você só vai encontrar no Bitrix 24. Lembrando, e para deixar claro, o WhatsApp não traz informações da campanha. Para trazer assim, sem custo, só captação em formulário. Agora, se é um provedor, você vai fazer isso no volume. Quanto mais você acertar aqui, mais receita vai trazer. A gente consegue meter uma integração com um bot nosso, desenvolvido por nós, que consegue rastrear a campanha pelo WhatsApp. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem para falar dessa pipeline aqui. Acho que é isso, tá? Então mostrei para vocês aqui diversas situações, documento, última coisa para citar, abas complementares de informações, produtos, você vai criar um orçamento com documento, você vai ver o histórico, esse de histórico é legal até para você ver qual foi o back-office que aprontou, ou o vendedor que fez alguma coisa que não devia, o WhatsApp não deveria estar aqui, tá? Mas pode ser também. E Chat App são aplicativos que a gente coloca aqui no seu Bitrix. E Buru, então antes de eu finalizar, eu vou entrar no BI que eu fiz para essa situação, deixa eu só ver onde está. Então, essa foi uma situação totalmente de venda, tá? E a gente colocou aqui, ó, painel, acho que eu fiz um painel de BI aqui, fizemos aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo que, você se interessando, a gente vai acabar entregando um modelinho parecido com esse para você, sem custo. Se quiser algo mais personalizado, é simples de fazer, é só questão de alinhar os dados que você precisa e a gente construir para você. Tá atualizando aqui, mas eu acho que não é aquele BI lá que eu tinha, não, mas deveria ser sim. Tá, enfim. Tá aparecendo aqui. Vamos lá. Tô há uma semana já sem entrar nesse BI aqui. Eu fiz bem fake, tá, gente? Então, um exemplo aqui, ó, leads vendidos, vendas, conversão em vendas. Então, a Ana Paula aqui, ó, meteu 11 para dentro, de 95, 11 mil para dentro, 95 vendas, conversão de 60,44. Todo mundo quer saber isso, né, gente? Olha que coisa linda. Você só consegue isso com dados. E você só vai ter isso com dados com o Bitrix 24. Beleza? Tá? Então aqui vários vendedores, leads total, quantidade de leads, negócios em andamento, 417, negócios vendidos, que é o ganho, 608, e negócio perdido, 5,09. Quem dera fosse essa margem para tudo, tá? Da mesma forma aqui, lead por vendedor. Ainda tem a Ana Paula 55 negócios, de tudo que ela recebeu, dos 55, 35 está em andamento, 5 está em perdido, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de gráfico
você escolhe. Tem o waterfall, quem entende de BI ou de gráfico sabe que dá para fazer diversos gráficos com este BIzinho aqui. Isso aqui é um exemplo bem curtinho, tá, gente? Só foi para uma demonstração prévia. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo e vamos ao próximo.